Boa noite, boa noite. Estamos aqui, só eu, para mais uma live falando a respeito da mãe na terapia sistêmica. Enquanto vocês estão entrando, eu vou chamar aqui, mandar meu aviãozinho para algumas pessoas virem assistir. Quem está entrando, acompanha a gente nessa temática do mês do Dia das Mães para ajudar a contribuir, a enriquecer a nossa live aqui com muita informação bacana. Então venha participar aqui, que legal, Vivi chegou, Alê, já te chamei aí, Alê. Vamos ver se você entra pra gente começar. O tema hoje é muito sobre a realização profissional. Você está realizado profissionalmente? Acha que a prosperidade está em abundância? Ou está precisando de mais prosperidade? Oi, Ale, tudo bem? Ai, peraí, não tô te escutando. Tá me escutando? Não. Eu não tô ouvindo você. Não tô te escutando. Se alguém estiver escutando a Lê, por favor, fala aqui pra gente. Se alguém tá me escutando. Não tô te escutando, Ale. Quer sair e entrar novamente? Vocês me escutam? Marcinha, Vivi? Se vocês puderem comentar aqui, se alguém tá me escutando. Não tô te escutando, Ale. Deixa eu ver. Alguém tá me escutando, gente? Deixa eu pegar o meu fone. Outro fone. Tô com medo de ser esse fone de ouvido que eu estou. Ah, legal. Obrigada, Magali. Então o problema não era comigo, era com a Lê. Vamos esperar. Bacana, Vivi. Obrigada. Vamos esperar ela entrar aqui novamente. E hoje o tema é bem bacana, né? O que a mãe nasce está sendo ouvida. Ótimo, obrigada, Vivi. Hoje o tema da live é o que a mãe, né, tem de contribuir para o nosso sucesso profissional. Enquanto a Alessandra não entra, gente, vamos mandar aviãozinho aí, convidando as amigas. Liane, obrigada. Convida aí quem ainda não entrou, amiga que precisa escutar essa live. Vamos ajudar o máximo de pessoas para a gente poder contribuir, né? A gente precisa, deixa eu ver aqui, a lei, aceitei. A lei, já te chamei aqui. Pronto. Ah, agora sim. E agora? Agora estou te escutando. Ah, eu achei que eu estava arrasando com fone sem fio aqui, mas não deu, né? Então vamos em frente. Ai, hoje eu tô com fone sem fio, vamos ver se dá certo. Ah, eu E estava aí? aqui também. Tudo bem? Boa noite, pessoal. Quem for entrando aí, manda aviãozinho para a galera, para a agenda de vocês. Ah, obrigada, Vivi. Que bom que vocês estão ouvindo agora. Obrigado, Ah, sogra. Ó, minha sogra sempre presente nas minhas lives. Arrasou. coisa boa, tem que contribuir. Minha mãe ainda não apareceu em nenhuma. Qualquer hora ela aparece. Ó, Mas ela também começou a ter Instagram porque eu incentivei no mês passado. Aí eu acho que criaram a conta para ela. a minha sogra gosta, ela vive fuçando aí, aprendendo. Acho uma graça, né? Que é Coisa tudo.
não faz parte da geração delas, né? Então é uma vitória, assim, né? Quem consegue mexer, né? Quem tem mais de 60 anos consegue mexer, acessar, então acho meio bacana, acho bem legal. Com certeza. E aí? Boa noite, Lê, boa noite, boa noite. Hoje a gente vai falar um pouco da prosperidade profissional, né? A realização profissional. Eu acho que esse tema é tão importante porque quem não quer ser próspera, né? Ou próspero. Eu acho que a gente, desde de criança, de adolescente, a gente sonha, né? Em ter mais, falando de coisas, né? Ou poder fazer mais coisas, como viagens, estudos, enfim, né? Cada um tem um objetivo aí, mas sempre a prosperidade está ligada a essa questão. E aí eu já começo fazendo a primeira pergunta, né? O que tem a ver a prosperidade com a mãe? Será por quê, né? Que a gente fala tanto de que a base, essa mãe, né? Essa mãe biológica, né? Que na visão sistêmica a gente sempre traz essa questão biológica. Tem em conexão com a nossa prosperidade, né? Primeiro porque a gente já vem como filho. Então, todos nós somos filhos. E aí, a partir do momento que a gente vem ao mundo, qual que é o nosso primeiro grito, né, de sucesso, que eu sempre falo aqui? O nascimento. E aí, depois do nascimento, o que acontece, né? A gente vamos trazendo nessa linha de pensamento, né? Então, a partir do momento que eu venho ao mundo, normalmente, óbvio que existem exceções, mas quem é a primeira pessoa que vai me nutrir? A mãe. E aí, como que eu posso seguir em frente para me nutrir depois que eu me torno adulta? Trabalhando, né? Então, não tenho como, tudo que eu vivi lá atrás, né? A minha mãe me serve, a minha mãe me serviu, e agora, para honrá-la, eu sirvo a vida através do trabalho ou através dos filhos, né? Eu sendo mãe também, é uma forma que nós, como filhos, honramos aí a nossa mãe, né? Porque ela é a primeira pessoa, né? Tô até aqui na casa da minha irmã agora, né? Acabou de ter bebê, e aí hoje ela estava lá tentando acalmar, amamentar e tudo aquele processo, né? Que quem é mãe conhece. E eu falei para ela, né? Eu falei assim, dá para entender agora, né? Por que é tão importante essa conexão com a mãe? Então, até mesmo para quem não foi amamentado, foi necessário, né? E aí, quando a gente fala assim, a minha mãe, por exemplo, a minha mãe biológica não pôde amamentar, mas ela precisou, mas foi ela que precisou me alimentar. Existem casos extremos, né? E que acontece, né? Ter sido a pessoa ter sido liberada para adoção, ou até mesmo a mãe ter falecido no parto. Então, isso com certeza tem consequências, né? Na nossa vida. Então, cada caso é um caso. Olê, eu hoje fiz uma pesquisa, entrei no Google, né, querendo, né, buscar mais algumas informações a respeito dessa live que a gente ia fazer, e eu me deparei com uma informação bastante interessante, que 80% dos motivos que levam uma pessoa a buscar uma terapia é por conta da mãe. Sim. É louco, né? Eu fiquei imaginando, um estudo, porque a gente também um tem estudo muito... da psicologia, né? E a gente tem sérios problemas, não só com a mãe, mas também com o pai. Mas esse número eu achei tão gigante, 80% ser a mãe. E eu acho que vem muito do que você acabou de falar. Se a gente não nutre de mãe na primeira infância, né, que a gente chama, isso de alguma forma vai faltar para a gente lá na frente, na segunda, na terceira infância. E às Exatamente. vezes, quando a gente fala realização profissional, o que tem a ver com a mãe? Porque se a mãe não nutre a gente
a gente, de alguma forma, lá na frente, a gente vai sentir falta dessa nutrição, ou de alguma forma a gente quer mostrar que eu vou vencer, e a gente cai numa roda viva de escassez, porque a gente está querendo provar algo inconscientemente e até conscientemente, né? Faz Sim, sentido? total. Eu já tinha visto esse estudo, eu também fiquei assim passada, porque é um número muito expressivo, né? Então, e existem, além desse primeiro ponto, né, que a gente está partindo aí de uma linha inicial, ainda tem as outras questões depois, né? Então, por exemplo, vamos supor que está tudo certo ali, papai, mamãe, filhinho, né? Como a gente sempre diz, assim, que é o que a maioria das pessoas sonham, mas cada vez mais as coisas vêm ficando desafiadoras, né? E a gente vê um número absurdo de separação. E essa separação influencia muito, porque a maioria, principalmente aqui no nosso país, né? A realidade é essa. A maioria das crianças, dos filhos, ficam com a mãe, e aí essa mãe, a questão, tudo o que acontece com essa mãe, tem até uma frase do Bert Helling que é assim, né? Se a mãe está triste, o filho fica triste. Por quê? Porque é um vínculo tão forte, né? Porque a gente não foi só nutrido depois que a gente nasceu. A gente vinha sendo nutrido desde do primeiro dia que ocorreu, né? Que aquela criança estava ali no útero da mãe. Então, a partir dali, aquela mãe já estava gerindo. Então, foram 9 meses, né? Que minha mãe me geriu e depois a minha mãe me serviu, e aí a forma com que eu sirvo a vida é a forma com que a minha mãe me serviu. Infelizmente, né, ou felizmente, eu acho que não tem, acho que nem cabe essa palavra infelizmente, né, porque todo mundo, na visão sistêmica, tem essa frase, né, não existe uma mãe pior ou uma mãe melhor. A mãe que você tem é a mãe certa para você, né, por algum motivo, você precisou ter aquela mãe biológica. E é por isso que a gente tem que se cuidar, né? Por isso que a gente sempre traz esse alerta. Olha, porque quando você vai resgatar, pode ser muitas coisas. Até você falou da escassez, né? Até mesmo, o que essa mãe viveu? Eu já contei um pouco da minha história, né, ali no meu Instagram, e a minha mãe, por exemplo, com meu pai, moravam de aluguel, mas aí eles não estavam tendo mais condições, assim, de suportar o quintal na época, né? E aí a minha mãe falou pro meu pai, grávida já para eu nascer, falou, olha, eu não fico mais aqui, você dá um jeito, a gente tem que arrumar algum lugar para morar. E naquela época era muito forte, né, essa questão da casa própria, ainda é hoje, né, mas antes era mais. E aí meu pai comprou um terreno e literalmente, minha mãe conta que era literalmente um barraco. E tinha baratas, e ela falou que não tinha energia. E aí essa questão fazia com que ela não dormisse. Por quê? Se ela deixasse a vela acesa, ela ficava com medo dela pegar no sono e cair e pegar fogo em tudo. E se ela dormir, e se ela apagasse a vela, ela tinha medo das baratas virem na gente. Então, essa questão que eu vivi, vamos supor, lá atrás, dessa escassez, dessa dificuldade que eles viviam, né? Até assim, graças a Deus eu não posso falar que eu passei fome, nunca passamos fome, mas era muito mais difícil na época, né? E até o meu pai construir a casa que nós moramos e tudo mais, né? Quando a minha irmã veio 5 anos depois, já estava melhor, já tinha casa, estava tudo certo. Mas, assim, aquela escassez que eu vivi lá quando eu nasci, ela registra, né? Registra como a gente fala, né? Ficou registrado nas células, ficou registrado nos neurônios, ficou registrado no nosso campo morfogenético, no nosso campo sistêmico, e isso agrava. Então, às vezes, eu estou aqui, eu estou trabalhando, acho que todo mundo que está assistindo aqui já deve ter visto, já deve ter tido uma atitude dessa, ou conhecido alguém que tem uma atitude dessa. Então, a pessoa está trabalhando, a pessoa está bem, assim, relativamente, conseguindo adquirir as coisas que ela quer, né? Mas ela fica com aquele hábito. Ah, eu tô sem dinheiro. Aí alguém chama para ir para uma festa, para uma viagem. Ah, eu tô sem dinheiro. Ah, não, eu não tenho. Ah, eu vou ver.
Por quê? Porque em algum momento essa pessoa registrou que ela não podia fazer isso. Em algum momento. A escassez. A É. escassez ali. É interessante você falar isso, porque assim, quando você se nutre, de alguma forma, a gente se alimenta desse amor, dessa nutrição da mãe. E por si só, a gente consegue dessa nutrição se sustentar. Mas quem não tem essa nutrição e hoje, né, nós adultos com essa consciência, assistindo essa live, sabendo que, nossa, eu não tive essa nutrição, eu sou adotiva, ou minha mãe não era presente, eu tenho a sensação de abandono, de rejeição. Como que a constelação sistêmica, a terapia sistêmica pode ajudar essa pessoa a ter a consciência que a mãe deu aquilo que ela podia dar, que é a vida, e não reverberar hoje na vida dela essa escassez? O primeiro passo, né, é procurar mesmo, é fazer uma sessão de constelação. Pode falar, Rê. Eu ia falar para quem está aqui com a gente, se vocês tiverem alguma pergunta, vão fazendo aqui que a gente vai tentar responder. E dessa forma enriquece Por favor, a nossa live. mandem aí aviãozinho e interajam com a gente, pessoal. Então, o primeiro passo, quando a gente procura uma constelação sistêmica, Rê, é de fato, primeiro ponto, né, que eu sempre falo, estar aberto para receber aquela informação, porque a constelação, ela de fato vai te trazer luz, vai te trazer clareza, né, como o tema hoje é prosperidade, realização no trabalho, ela vai trazer para você o que de fato aconteceu lá atrás, na sua vida, infância, ou até, né, em 7 gerações passadas, que hoje te causa esse emaranhado que faz você ficar ali rodando e não sentir e não experimentar da prosperidade. Mesmo às vezes você trabalhando, mesmo às vezes você realizando, empreendendo, enfim, você não sente essa prosperidade. Então a constelação, ela ajuda a você trazer essa clareza e quebrar esse vínculo, né? Eu chamo de amarras, né? É como se fosse uma corrente. Porque, né? A visão do sistema explica, né? Que às vezes a nossa vontade inconsciente de honrar os nossos pais é maior do que a nossa própria vontade. Então eu preciso trazer a clareza, olha, quando a gente traz a constelação, vem sempre alguma coisa, né? Então, como é que foi ali a história da sua mãe? E aí, com exercícios e com a terapia, né, completa, não só a constelação, porque eu sempre indico que as pessoas deem continuidade, né, na terapia, seja energeticamente, seja com psicólogo independente, psicanalista. Então, assim, quando eu trouxe a minha clareza, o que eu vou fazer com essa clareza? Eu vou quebrar esse vínculo, porque eu não preciso repetir esse padrão. Quando eu olho para trás e reconheço que a minha mãe viveu da forma com que ela podia viver, né? Porque o que eu escuto muito nas sessões é isso, né? É a pessoa não aceitar que a mãe só sabia fazer daquele jeito. A pessoa confunde muito. Ela fala assim, ai, nossa, mas, por exemplo, né? Porque existem muitos casos. Vamos supor que é uma mãe que deixou os filhos sendo criados pelo pai ou pela avó. Vamos supor. Não, mas ela não cuidou da gente, ela deixou a gente com a minha avó. Mas qual era a condição emocional daquela mãe para cuidar daqueles filhos? Condição financeira. Eu tenho gente na minha família que já fez essa escolha, né? De deixar com a avó para ir trabalhar, de deixar com o pai. Então, assim, o primeiro passo é a gente, através do que aparecer na constelação, ressignificar, né? Trazer para o nosso coração que a nossa mãe, ela fez o que podia fazer. E ela nos deu a vida, né? Para os casos mais extremos, que foi uma mãe que, por exemplo, não criou o filho, né? Não foi participativa, ela fez o que ela sabia fazer e ela me deu a vida. Então, quando a minha mãe me dá a vida, me dá a luz, esse já é um motivo grandioso que eu não preciso mais contestar nada, né?
Olha que legal, olha, a gente está falando em prosperidade, realização profissional, né? Antes de eu entrar aqui na live, eu estava assistindo uma constelação, participando de uma constelação. E o tema do rapaz que pediu a constelação ele já tinha 60 anos, mas ele sentia que ele estava travado na profissão, que ele conquistava as coisas, mas ele não ia além, né? Então ele não estava tendo a prosperidade, estava na mesmice de sempre. E a constelação, ela foi reveladora, porque quando a gente traz um tema, a gente tenta trazer a dor da pessoa, né? O que está doendo ali. E o doer desse rapaz era a realização mesmo profissional. E com o desenrolar, que eu não vou contar aqui todos os detalhes, percebeu-se que o pai dele também não tinha essa realização profissional, porque ele não recebeu o amor da mãe. E por sua vez, a mãe desse rapaz não conseguiu dar o amor porque ela também teve uma vida muito difícil, do qual a avó não deu o amor. Nossa. Olha que Aí você louco, vê o né? padrão de repetição, né? É o padrão de repetição. Então a gente se coloca numa posição que a gente está honrando o pai ou a mãe e a gente não entende. Ele está muito inconsciente, né? A gente sabe, assim, meu pai não venceu na vida, e eu também tenho essa dificuldade, parece que eu estou honrando, mas a gente não entende o contexto. E é muito bacana. E assim, Rê, foi legal você ter trago isso, só para eu não esquecer. E às vezes a pessoa ela tem uma questão de merecimento que precisa ser tratada em terapia, justamente por isso. Porque às vezes o pai dela ou a mãe dela viveu numa escassez profunda. Não podia dar as coisas, eles não podiam ter. E aí ele consegue sair daquele emaranhado sistêmico. E aí ele não aceita e ele quer honrar aquela escassez. Então ele acaba não aceitando o que o universo, a vida, está trazendo para ele. E olha que interessante, nessa constelação, ele diz que não reconhecia, não conseguia, que ele buscava o reconhecimento das pessoas. E apareceu que o pai não tinha também esse reconhecimento de tudo que ele fez na vida. Então ele estava honrando, né? Isso é muito interessante. E esse reconhecimento é muito infantil, né? Então quem estiver assistindo, quem conhecer alguém, né, encaminhe. Porque quando você precisa desse reconhecimento o tempo inteiro, né, de que as pessoas, no trabalho, você faz alguma coisa, você sente a necessidade. Se alguém não te falar, parabéns, que excelente, que ótimo. Se alguém falar assim para você, nossa, né, mais que a sua obrigação, você já fica extremamente ofendido, como se, meu Deus, o mundo fosse acabar. Por quê? Isso a gente tem que sempre se colocar no lugar de adulto e olhar, nossa, mas por que eu tô... Quem é que faz isso? Né? É só você observar, você está numa roda com crianças, o que a criança fica fazendo a todo momento? Tô aqui, ei! Aí chora, quebra alguma coisa, para quê? Para você olhar para ela. E aí você sabe, né, porque você estudou bastante, você fez bastante casos aí em relação à criança interior, né? E essa criança interior isso está tudo muito vinculado à visão sistêmica, né? Porque a visão sistêmica não é só os ancestrais, né? A avó, bisavó, tataravó. Não. É o que você viveu também na infância com seus pais, né? Só que aí, se a gente for fuçando, se a gente for buscando, você vai entender por quê. Esse caso aí que você trouxe agora é nítido, né? Então, quando eu recebi pouco e hoje a vida está me dando muito, mas por que a vida está me dando muito? Eu não mereço isso. E você desconfia e daí vai indo por água abaixo tudo aquilo, né? Porque você tá, poxa, se eles não tiveram, por que eu vou ter?
inconscientemente também a gente bloqueia essa prosperidade. Bloqueia. Porque você atrai, né? Você atrai o que você acredita, né? Isso é lei da atração, isso é provado cientificamente. Então, assim, se eu acho que eu não mereço, ninguém vai achar que eu mereço. Ninguém, né? Tá Exatamente. escrito aqui, a minha sogra colocou aqui. Minha mãe também tem muita dificuldade em beijar, abraçar, dizer te amo, pois foi criada sem carinho. Eu entendo e a amo muito. E é isso. E aí, isso também é muito importante, né? Então, antigamente, como é que era, né? A gente fala tanto de patriarcado, né? E é isso. O que que acontecia antes? Os pais criavam, educavam, mas não tinha, né, essa preocupação. Tava todo mundo ali criando, trabalhava muito cedo, todo mundo trabalhava muito cedo. E aí aquela mãe, como é que aquela mãe vai ser amorosa e carinhosa, sendo que ela não foi? Ela não aprendeu a ser amorosa e carinhosa, né? Então, Lê, mas agora eu vou trazer uma Um polêmica caso aqui. real, um caso Não, real. não, eu acho que é um caso real, pode ser. Por exemplo, a dona Lucida, é isso? Lucy, Lucida? Lucy, Lucy, fala: Lucy. a minha mãe não soube me dar amor, não abraçava, não me beijava. Aí, não estou falando que é o seu caso, tá, dona Lucy? O que eu tenho visto? Até em terapia, né, em psicanálise. A minha mãe não me dava isso, mas eu quero dar demais para os meus filhos. Só que Sim, meus filhos acontece. não querem receber. E daí eu entro em dor, porque eu não quero ser igual à minha mãe. Eu tento ser o máximo que eu posso ser diferente da minha mãe, porque de certa forma eu estou negando a minha mãe. E daí eu entro em dor, Perfeito. porque os meus filhos não querem. E aí? Exatamente isso que você falou. E eu trago esse assunto nessa linha que você trouxe e na prosperidade, que é o tema de hoje. Se eu, de alguma maneira, né? Porque quando a gente é adulto, a gente fala, né? A gente fala mesmo, não, eu entendo, tá tudo bem. Mas às vezes, lá no fundo, né? Como eu disse na live anterior, 80% está no nosso subconsciente. Então, quando eu tenho um sentimento de negação, de falta de aceitação, eu estou deixando de aceitar a vida, porque quem me deu a vida? A minha mãe e meu pai. Quando eu recuso ou quando eu critico, mesmo que seja coisa assim, assim, que a gente acha que é bobo, sabe? Tipo assim, ai, meu pai me batia muito, nossa, não sei o que, mas agora tá tudo bem, eu entendo. Não, se você está trazendo isso é porque tem alguma coisa lá profundamente. Então, se eu não aceito os meus pais, né, é sobre mãe, mas o pai também faz totalmente, né? Quando a gente fala que os pais são a base, é a base de verdade. Por quê? Sim. O primeiro passo para eu ter prosperidade é eu aceitar, né, os meus pais e a minha mãe aqui no caso, do jeito que ela é, como ela fez, como ela foi. E foi assim, né? Eu sempre trago uma história da minha mãe, porque eu já contei para você, né, Rê? Eu achava a minha mãe submissa. Então eu cresci assim, querendo ser diferente dela. Então eu me transformei numa mulher muito masculina. Eu tomava a frente de tudo. Eu trabalhava como líder e eu queria sempre tudo muito no grito, muito no pau, pedra, pedra. Não tinha. E Tava aí no depois, quando masculino. eu. Vibrando no masculino e mais, né? Acabando sendo alguém que eu criticava, que era o meu pai, né? Mas por quê? Porque eu falava, não, mas a minha mãe era muito submissa, minha mãe isso, minha mãe aquilo. E aí depois eu fui descobrir que de fato ela não era submissa. Inclusive, né, eu estava até falando para minha irmã hoje, pelo contrário, ela é muito estratégica, minha mãe, né? E ela é muito sábia, porque ela vai ali pelas beiradas, vai ali, até ela conseguir o que ela quer. Então, quando eu consegui enxergar minha mãe dessa maneira, a minha vida começou a fluir. E já que a gente está falando de trabalho, é muito bom trazer isso aqui, né? Sobre mãe. Essa amorosidade, essa estratégia, essa sabedoria que a gente tem da nossa mãe quando a gente aceita a nossa mãe, porque a gente precisa fazer muita coisa. A gente só precisa aceitar.
E quando eu aceito de coração, de corpo e alma ali, como a minha mãe foi, eu abro as portas da prosperidade para mim. Eu arrebento as correntes que estavam me vinculando às coisas ruins. Eu entendo que a minha mãe é grandiosa e que eu posso deixar com ela, não é meu. E por incrível que pareça, ainda no mundo corporativo, acho que você também deve ter passado por isso, ainda no mundo corporativo, eu mudei muito. Tanto que eu tinha um superintendente que falava para mim, ai, que saudade daquela Ornelas. Por quê? Daquela Ornelas que falava, né, palavrão, que gritava, que queria. Mas, pelo contrário, os meus resultados ficaram muito melhores. As minhas equipes começaram a melhorar o ABS, começaram a parar de faltar, começaram a sentir mais prazer de trabalhar comigo. E o sofrimento, porque eu lutava demais. Era exaustivo, era desgastante. E aí, depois eu comecei a olhar para os meus pares, para as pessoas que ainda estavam naquela vibe, e eu falava, gente, eu era assim. Então, chegava no fim do mês, parecia que eu tinha corrido uma Olimpíada, de tanto cansada para atingir as metas. E eu comecei a atingir as metas naturalmente. Você é uma prova viva de uma constelação que funcionou na tua vida, né? Na tua prosperidade, na tua realização profissional, né? Olha, isso é muito Muito. bacana. Deixa eu ver E aqui. importante, tá? A prosperidade não tem a ver com dinheiro. Porque às vezes, assim, de verdade, gente, eu falo aqui porque eu não tenho vergonha de falar, não. Hoje, falando de quantidade, o valor que eu recebia antes no mundo corporativo era maior. Mas o dinheiro não rendia como rende agora. Por quê? Porque eu estava num movimento de escassez, de falta de aceitação, de como a minha mãe era, do que ela era. Depois que eu aceitei ela e reconheci essa grandeza dela, né? Porque ela não precisa ser do jeito que eu sou, que eu quero. Ela é do jeito que ela é. E tá tudo bem, né? Então, por isso que eu comecei a sentir esse sentimento de realização, de sucesso, né? E com leveza. Ale, e assim, cá para nós, eu acho que a grande maioria, principalmente a grande maioria das mulheres, sempre tem alguma coisa para falar, não é falar, reclamar, né, que não é 100% satisfeita com a mãe, ou de certa forma, ou com o pai. E quando a gente fala, né, ai, minha mãe é perfeita, minha mãe é linda, minha mãe foi a melhor mãe do mundo, tem algo aí por trás que não está sendo visto, né? E que a gente precisa olhar com muito carinho como que está essa nossa vida perante a nossa mãe, né? Que diz que ela é perfeita ou o tanto que ela é imperfeita, né? Sim, porque quando eu acho que quando eu acho que alguém é perfeito, eu não admito que aquela pessoa ali me decepcione. Então, se aquela pessoa tiver qualquer atitude que está fora da minha perfeição, né, da minha verdade ali, eu vou. É um tombo, né? Na verdade, é um tombo. E quando essa pessoa é a minha mãe, tem alguma coisa, eu tenho que buscar ali o que aconteceu no passado, né? Que nem eu falo sempre desse símbolo Sankofa, por isso, né? Que é um símbolo africano, que ele está olhando para trás. Olhando para trás, eu consigo trazer clareza para o meu presente e melhorar o meu futuro, que aqui no caso a gente está falando de prosperidade, eu consigo trazer para o meu futuro uma prosperidade impressionante, gente, porque assim, o universo não é papo de quem abraça a árvore, não. O universo, ele é rico, ele é abundante, e ele tem para todo mundo. Só que assim, eu vou lá, eu vou pegar um pouquinho, tem gente que vai lá e vai pegar um monte. Então, isso depende muito do que eu acredito, né? E essa pergunta que você fez, essa questão que você trouxe, é muito importante a gente lembrar que a nossa mãe, ela não é perfeita, ela é uma mulher comum. E aí, quando eu falo, ai, minha mãe é perfeita, minha mãe é maravilhosa, minha mãe é a melhor mãe do mundo. Não é bem Será? assim. E é bem Nós provável somos que essa pessoa também se decepcione com bastante coisa na vida, viu? Por quê? Porque ela vai querer coisas perfeitas, ela vai querer ser perfeccionista. Ela é uma pessoa perfeccionista porque ela acha que, como a mãe é perfeita, a vida é perfeita. E não é.
né? O mundo não existe esse mundo cor-de-rosa do arco-íris, que todo mundo é feliz toda hora, né? Somos perfeitamente imperfeitos, né? Essa é a grande verdade. Ah, eu adoro Que essa frase. que a Vivi escreveu aqui? E no caso das mães narcisistas, tem um amigo que não consegue superar os maus tratos sofridos por essa mãe. Ele é super próspero, mora na Inglaterra, mas não perdoa. Então, a mãe narcisista, né? O narcisista é um tema bem desafiador, né? Porque a mãe narcisista, o que que ela faz? Ela faz o filho servi-la, né? A vida inteira. Então, é manipuladora, né? Uma pessoa por exemplo, que faz o filho se sentir muito mal quando ele não faz algo. Essa pessoa, obviamente, que a gente tem que constelar, né? Abrir a constelação para poder entender melhor, mas a prosperidade dele tem a ver com o que ele quis, que ele escolheu, né? Por exemplo, você falou, ele mora na Inglaterra. Esse passo dele ficar longe foi saudável para a prosperidade dele, para o trabalho dele, para esse passo, né? Que a gente fala, né? Que é as famosas ovelhas negras. As ovelhas negras, elas saem dali do rebanho para encontrar novos caminhos. E elas abrem um espaço grandioso para quem vem depois, né? Então, assim, filhos, se ele tiver, irmãos e tal. Mas a mãe narcisista prejudica muito, muito a desenvoltura. Mas, por incrível que pareça, ela empurra mais o filho para o mundo do que a mãe, aquela mãe acolhedora, aquela mãe que, né, fica ali. Só que, infelizmente, provoca traumas, às vezes, irreversíveis. A Vivi falou, exclui a mãe da vida dele. Assim, tem que ver no fundo, o que é esse excluir? É deixar, nunca mais falar? Porque quando a gente não aceita a mãe como ela é, isso de alguma forma a vida vai retribuir para ele, não é aprender, né? Mas ele pode lá na frente ter padrões repetitivos igual da mãe, com os E, na próprios filhos. verdade, ele pode se relacionar com pessoas iguais, tá? Toda vez que eu excluo alguém, consciente ou inconscientemente, essa exclusão vai refletir em alguém que venha depois ou que faça parte da minha vida. Então, ele pode ter uma esposa narcisista, ele pode ter uma relação amorosa abusiva, ele pode ter uma filha, um filho que vai ser igual, idêntico à postura da mãe. Então, assim, pode acontecer N situações quando eu excluo alguém. Não só a minha mãe, né? Mas a minha mãe é ainda mais grave, né? Porque se eu excluo a minha mãe, é como se eu estivesse excluindo muitas outras coisas na minha vida. Eu não sei, tá? Eu não sei se esse rapaz é casado, o que é, né? A gente não tem como ficar aqui falando de algo que a gente não conhece. Mas, assim, os provavelmente, né? É provável que ele tenha dificuldade no relacionamento amoroso. É provável que ele também fuja de pessoas muito amorosas, porque ele pode achar que aquelas pessoas estão interessadas em alguma coisa. Ainda mais que ele já tem essa expansão, né? Que ele já tem a consciência que ela é narcisista. Eu já tratei algumas pessoas, Ale, com mães narcisistas, né? E o que eu falo sempre é aprender a colocar o limite de si mesmo. Porque sabendo que minha mãe é narcisista, sabendo que minha mãe né, não faz nada para me agradar, só quer do jeito dela, você tem que aprender a botar esse limite, a se conhecer e aprender a dizer não. Porque enquanto a minha mãe está sendo narcisista e eu estou abaixando a cabeça e servindo ela, eu estou me negando. Então, porque o aceitar, né, Rê, não tem a ver com fazer o que a pessoa quer. Então, talvez ele não tenha nenhum contato com ela, mas a consciência dele é tão bacana em relação a isso, porque, de repente, essa pessoa entende
que de fato é necessário ele se afastar dessa relação tóxica para que ele possa ser feliz, né? E aí a constelação ela traz muito isso da gratidão pela vida e tudo mais, mas isso não tem a ver com eu querer ficar próximo, com eu continuar naquela relação abusiva, né? Porque não deixa de ser uma relação abusiva. E é muito triste mesmo, Vivi, é muito triste. Tem muitos casos de mãe narcisista, né? Que acaba provocando traumas por muito tempo aí. Mas quando a pessoa expande a consciência dela e traz para ela que, sim, a minha mãe é narcisista, isso já é uma aceitação, né? Quando eu falo assim, a minha mãe é narcisista. Isso já é uma aceitação. Porque eu já entendi o que ela é, eu já entendi o que ela me causa e eu já entendi que eu preciso me afastar. É triste, principalmente para quem tem uma relação bacana com a mãe. Mas às vezes é necessário para quem vive isso. Ô, Ale, eu queria mudar um pouquinho de assunto, né? A gente fala muito na constelação a filha que foi para o lado do pai e não voltou para a mãe, né? Porque a gente tem aí alguns ciclos. Quando a gente entra na adolescência, a mulher vai para o pai, mas depois, lá aos 18, 20 anos, volta para a mãe. E o filho é a mesma coisa, vai para a mãe e depois volta para o pai e fica no pai. E daí, na constelação, a gente fala muito a filhinha do papai e o filhinho da mamãe, né? Que quando a mulher não volta para o lado da mãe, ela comete um grande erro, porque ela é apaixonada pelo pai, fica no lado do pai, não volta para a mãe, que é a que dá o sucesso da vida, né? Que manda ela para a vida. E isso interfere muito na realização profissional. Você pode falar um pouquinho sobre isso? A filhinha do papai ou o filhinho da mamãe? Sim, o filhinho da mamãe, ele é meio, assim, a maioria dos casos, na verdade, é um menino, né, que por algum motivo se afastou desse pai, né, ou que, na verdade, é o que muito acontece, nós como mães, né, a gente coloca o filho ali em um círculo que a gente protege os filhos até do próprio pai, né, é muito, às vezes, né, tem gente que não concorda, e isso causa algumas coisas aí, mas assim, quem quiser, né, estudar e ver e ler, é nítido. Então, esse filhinho da mamãe, provavelmente, ele foi excluído do pai. Ou porque quis, né, ou porque a mãe quis, logo assim, 10 anos, na adolescência. Ou essa mãe pegou aquele filho ali, e aí aquele filho fica... Porque o primeiro amor do filho, né, do masculino, é a mãe, e da filha é o pai. Então, vou falar primeiro do filhinho da mamãe, né? Esse filhinho da mamãe que não teve acesso, que não foi lá para a esfera do pai, ou foi, né, ou foi... Ou teve acesso, mas por um pai ser bruto ou violento ou com pouco acesso, ficou pro lado da mãe, né? Ou o que pode acontecer também, e acontece muito, essa mãe é tão super protetora que esse filho não se prende, não tem esse vínculo com o pai. E pela boca da mãe também. Nossa, já ia esquecendo de falar, isso é muito importante. Porque às vezes eu moro com a minha mãe, com o meu pai, só que o meu pai sai para trabalhar, a minha mãe tá ali falando que o meu pai não faz nada, que o meu pai é isso, que o meu pai é aquilo. E aí eu cresço com a ideia que meu pai é fraco. Então esse filhinho da mamãe também, ele normalmente é um homem fraco, ele normalmente é um homem mulherengo, que não fica... Por quê? Né? Exatamente. Porque, por exemplo, como esse rapaz tá aqui, ele tá com a mãe, ele tá aqui com a mãe. Não cabe uma mulher aqui. Porque toda vez ele vai voltar para essa esfera da mãe. E aí ele fica trocando, né? Ele fica nesse movimento. E eu percebo assim que quem não foi para o homem que não foi para a esfera do pai, ficou ali com a mãe, ele às vezes procura uma mulher
mas vai ser totalmente dependente emocional dessa mulher, né? Então, isso não é saudável. Então, Normalmente sim. isso também prejudica a realização profissional dele, né? Porque tá sempre esperando o aval da mãe, sempre escutando a opinião da mãe e ele não vai para a vida, né? É, normalmente as mulheres com o masculino aguçado ali, que é as filhinhas do papai atraem os filhinhos da mamãe. Por quê? Porque ela quer um homem fraco. Ela quer um homem que ela precisa dizer o que é para ele fazer. E é por isso que muitas vezes acontece aquela, né, da mulher conhecer o homem, aí tá ali, tá tudo bem. Daqui a pouco, nossa, ele não toma iniciativa, ele não faz isso, ele não faz aquilo. Mas na verdade foi você que atraiu Que esse homem atraiu. sem atitude, e aí mais, você sempre tomou atitude, aí fica aquela coisa, né? E ao contrário também, a mulher que é a filhinha do papai, o que ela é? A princesinha, né? A gente faz esses termos mais para explicar, tá, gente? Mas não significa que a pessoa não tenha capacidade ou não tenha prosperidade, tá? Mas a gente quer trazer o quê? O que pode acontecer. E tem gente que se identifica e faz a constelação e consegue se liberar. A filhinha do papai é aquela mulher que foi, né, para a esfera do pai na adolescência, não voltou para a mãe. Por quê? Por que eu preciso voltar para minha mãe? Porque é lá que está a amorosidade. É lá que eu aprendo a ser mãe. É lá que eu aprendo a ter o cuidado, esse jogo de cintura da mulher, essa sabedoria, né? Então, até muitas religiões falam, né? A mulher precisa ser sábia, a mulher edifica a casa, né? Traz essas questões. E é por isso. É porque a mulher, ela tem esse jeito amoroso, aquele jogo ali. Eu sempre falo para as mulheres, né? Toda mulher sabe como conseguir as coisas. Nós temos esse poder, né? De sedução. A sedução vem da mulher. A gente vai trazer uma live sobre isso, né? E eu só consigo todas essas coisas que eu falei com a minha mãe. E aí, quando eu fico ali no meu pai, primeiro, eu só busco homens, atraio homens, né, parecidos com o meu pai, ou eu quero Entra em homens que me sirvam rivalidade com a mãe, entro em rivalidade com a minha mãe, e total, daí por si com a só sogra também. também. Por É quê? bem complicado. Quando eu sou a filhinha do papai, o que eu quero? Eu quero ser. Que meu papai? Ai, meu papai me dava, ai, me levava para passear, me comprava roupa, fazia minhas. Ai, e aí eu quero que o homem faça isso. E aí, o que isso atrapalha na vida, na prosperidade? Eu acabo ficando ali embaixo das asas de um homem. Eu não consigo me abrir para a prosperidade, para um trabalho, para fazer o que eu quero, porque eu fico ali embaixo das asas. E no caso do homem, é a mesma coisa. Né? A gente já até constelou questões do homem acabar saindo de casa. Por quê? Porque não conseguia equiparar, né, financeiramente com a mulher, e aí ele se sentia menor. Mas por quê? Porque ele foi criado daquele jeito, embaixo da asa da mãe. Baixo. E tudo isso, né, interfere até na insatisfação no trabalho, na realização profissional, né, Aline? Quando a gente Total, porque ainda tem o chefe, né? ainda tem O chefe, o seu superior, ele sempre reflete um pouco aí do relacionamento com a sua mãe. Por quê? Porque quem me nutriu? Minha mãe. Lá dentro da barriga, mesmo nos casos de abandono, nos casos de adoção, a minha mãe teve que ter uma mãe biológica ali para me nutrir durante 9 meses. E aí, quando eu estou trabalhando, quem me nutre, entre aspas, né, é a empresa, mas eu tenho alguém ali que vai fazer minha gestão, vamos supor. Então, normalmente, se você, quem começa a analisar aí, quem estiver assistindo, qual que é a relação ali sua com o seu superior, normalmente tem essa conexão com a mãe. E quando, só complementando, eu acho que quando a gente está nessa esfera, né, a mulher está na esfera do papai e o menino está na esfera da mamãe, de alguma forma você se sente maior, né? Então, eu me sinto maior do que minha mãe, ou o menino se sente maior do que o pai.
isso cria uma desordem, que é uma das leis da constelação sistêmica, né? O Total. filho ou a filha se sentir maior. Aí desanda tudo, né? Desanda, porque tá desequilibrada aquela relação, né? E aí desequilibra tudo. Dinheiro, desequilibra o trabalho, né? Porque o trabalho tá ali. Quando eu sou casada, por exemplo, né? Eu sou do mesmo tamanho que o meu marido. Nós não temos o meu dinheiro, o seu dinheiro. Nós temos que caminhar juntos. E aí essa fininha do papai quer ser bajulada, né? E a gente nem percebe. Quando a gente vê, a gente tá. Ai, meu marido não faz isso, meu marido não faz aquilo. E o marido também, né? Ai, nossa, não fez janta pra mim, não fez. Então a gente vai colocando, a gente vai dando lugar de pai pro nosso marido e o marido de mãe pra esposa. E esse negócio não dá certo. A gente só consegue seguir nosso caminho, né? E aí eu acho que a gente vai falar isso em todas as lives. Quando eu consigo encerrar, né, de forma com aceitação, com respeito, com amor. Porque o amor não é o amor de abraçar e como eu amo. Não. O amor é o amor da aceitação. Porque quando eu aceito você como você é, eu amo você do jeito que você é, com as suas imperfeições. Que nem a Vivi trouxe aí a questão do rapaz lá, né, que não fala com a mãe. Ah, isso é muito triste. É triste. Mas se ele já tiver a aceitação, é isso. Eu te aceito como você foi, eu te aceito como você é, mas eu entendo que eu preciso seguir agora o meu caminho, né? Às vezes é mais leve para ele isso do que ele ficar dando murro em ponta de faca, porque se de fato for uma mãe narcisista, não vai ter como ele mudá-la. Ninguém muda ninguém. Então, o que me resta fazer... Gente, a aceitação é a melhor coisa que existe no mundo. Você entender que aquela pessoa fez o que ela sabe fazer, o que ela podia fazer, o que ela sabia, o que deu naquele momento, e fim, né? Quando eu consigo chegar nessa conclusão e nesse nível de expansão de consciência, qualquer coisa na minha vida vai ser leve. Assim, eu sei que pode parecer muito. E parece que é simples também, né? Quando a gente fala. Não é simples. Não é. Mas se eu me autodesenvolvo, se eu faço terapia, e aí quando eu pego aquilo ali que trouxeram para mim na terapia, faço algo bom com isso, eu vou ter essa expansão. E eu vou conseguir seguir minha vida. Porque quem é, de novo, né, Rê, você que trabalha muito com essa criança interior, quem é que fica pedindo? Quem é que fica, ai, minha mãe, ai, o meu pai, ai... Pô, você vai querer o quê? Eu gosto de falar assim para a pessoa que, quem estiver vivendo isso, entender. Você prefere o quê? Você prefere ficar o resto da sua vida dizendo que sua mãe ou seu pai poderiam ter sido? Ou você prefere, cara, aceitar como foi, entender que já passou e fazer diferente agora, né? É isso. E aí, como eu faço isso, Ale? Terapia, constelação, né? Eu não tenho como me autodesenvolver, não tenho como me autodesenvolver sem ler, sem participar de cursos, sem fazer uma terapia. Não tem como, né, gente? A gente fica estagnado. E quem estagnou, não vai para frente, né? Não. A Vivi está falando, como uma mãe super protetora, posso desfazer o prejuízo? Lógico, Vivi. Eu acho que a gente expandindo... Já entendendo que não é um prejuízo. Exatamente. Foi o que você soube dar até o momento. Mas a gente tem que dar o lugar, né, para o filho, e você se colocar no lugar de mãe, né? E também aceitar o pai. Porque às vezes a gente cria muito prejuízo por não aceitar o pai do nosso filho. Eu estou falando isso porque eu conheço um pouco a história da Vivi, né? A Vivi se separou. E tamo junto, né, amiga? Você sabe, eu posso compadecer com você total, Vivi, porque eu fui assim. Eu fui a super protetora, eu fui a pessoa que excluiu o pai, né, do meu filho por um tempo, por N motivos, mas para mim eu não excluía. Para mim era ele que não. Mas depois eu entendi.
que ele fazia o que ele achava que dava para fazer, né? Então é isso, assim, dá para desfazer, né? Que nem você brincou, né? Falando que é do prejuízo. Dá sim, quando você traz a liberação para esse filho, eu não sei quantos anos, né? Porque cada idade é um tipo de liberação, né? Então, quando o filho é maior de idade, a gente vai liberar para o mundo. Ah, então. E aí é uma consciência que nem você já tem a consciência que você foi super protetora. Então, agora é meu filho, 23. Legal. Então, assim, Vivi, agora é você trazer para ele, né? Eu te libero. Eu consigo carregar minhas coisas e eu te libero. E essa liberação, vamos dar uma visão geral para quem tá assistindo. Sim. Por que que eu sou super protetora? A gente tem que olhar a nossa ancestralidade, a história da nossa mamãe e do nosso papai. Porque lembra que no início da live eu comentei que às vezes a gente nega a nossa mãe, o nosso pai, eu quero fazer diferente para o meu filho, eu faço totalmente o oposto, mas o meu filho não está querendo receber isso, ele não recebe de bom agrado. Então, essa super proteção que eu me torno por eu não ter tido, estraga a próxima geração. E a gente tendo uma consciência hoje de querer melhorar, de querer liberar para o mundo, para o nosso filho ter sucesso, a gente também às vezes precisa entender a nossa ancestralidade. Por que que eu fiz isso? Aonde que eu coloquei o meu filho? Por que dessa super proteção? Porque talvez eu não tive. Então, tem várias vertentes, né, dentro da constelação, que só abrindo a mesa, né, para a gente identificar onde que está aquela amarração para poder liberar o filho para a vida. Porque eu, por exemplo, repetia muito o padrão do meu pai, de ficar em cima, de ficar, né, eu tinha esse padrão de repetição, mas pode acontecer também de eu não ter tido, né? De eu não ter tido por parte da minha mãe esse cuidado, esse amor, e aconteceu o que você falou, né, Rê? Vou fazer diferente. Só que quando eu falo que eu vou fazer diferente da minha mãe, eu estou criticando a forma com que ela foi. Existem várias situações, né? E aí, quando eu descubro por que eu sou super protetora, aí eu vou para o próximo passo, que é liberar esse filho, né? Não é fácil, né, quando eu mudei para a praia e o meu filho ficou em Barueri, né? Assim, não, vou morar sozinha. Mesmo eu indo morar sozinha muito jovem, com 17 anos, quando ele falou isso para mim, eu falei, não, peraí. Chorei lá, sabe lá Deus quantos dias, mas entendi depois que eu estava repetindo um padrão e que eu precisava a palavra é forte, né? Mas é libertá-lo mesmo. Aquele vídeo, né, Rê, que a gente vou até procurar ele para compartilhar. É muito forte, mas às vezes a gente e o amor é livre, né? O amor ele é livre. Quando a gente consegue entender isso, a gente melhora muito as nossas relações, não só de filho, de marido, de pai, mãe, amigos, né? Porque às vezes até com amigo a gente fica com essa coisa, né? Apego, é verdade. Esse apego. Verdade. E aí vem a vida profissional, né? Eu fico ali sendo aquela pessoa que quer fazer tudo, que quer cuidar de tudo. Ô, Ale, a gente já deu aqui 1 hora, né? Eu queria deixar algumas perguntas de reflexão, né? Com relação a esse tema, né? A realização profissional. Então, sua vida está travada? A gente precisa olhar o porquê, né, desse travamento. Se você exclui alguém da tua família, da tua ancestralidade, olha esse amigo da Vivi que excluiu a mãe, que nem fala com a mãe, né? A gente precisa ter uma atenção. Se ele excluiu de não falar porque faz mal e tá tudo bem para ele, ok. Mas se aquilo angustia, né, no coração, não está nada bem. Se você tem julgamento para a mãe, né, eu acho que são 3 perguntas
três reflexões para a gente fazer, para olhar para dentro de nós com muito cuidado, né? Se a vida está travada, se a gente exclui alguém da nossa vida e se a gente tem julgamento para a nossa mãe. São três coisas que pode estar travando a tua realização profissional. Então, é olhar... Esse sentimento, né? Esse sentimento é bom a gente avaliar, né? Porque às vezes eu tenho tudo ali que eu preciso, mas eu não me sinto realizada. Eu acho que completa. tá faltando algo, tá faltando algo. Pô, aí as pessoas falam assim, né? Eu atendi faz pouco tempo uma cliente que até ela mesma falava isso. Eu não sei o que me falta. Eu não sei. E tanto que as Sente um pessoas vazio, falavam né? para ela, caramba, meu, você trabalha numa empresa top, você tem um salário ótimo, você viaja direto, você tem isso, você tem aquilo. Mas Nossa, não tá seus filhos todos feliz. têm saúde, mas a pessoa não tem a felicidade. Olha para a mãe, faz uma constelação, faz uma terapia. Vocês vão entender que tem alguma coisa lá atrás, né, que talvez nem a gente saiba. Tá tão oculto, tá tão escondidinho, porque o nosso cérebro bloqueia, né? E aí, E junto a com esse gente, a gente, bloqueio, e a bloqueia a gente vida tem também. e a gente tem um mecanismo de defesa, né? Quantas pessoas não pegam dentro do site terapeuta dizendo, não, minha mãe foi perfeita, meu pai também, não tenho problema, não tenho nada. E a gente vai aguçando, aguçando, e a gente acaba, infelizmente, pegando, porque é um mecanismo de defesa. Ninguém gosta de falar mal da É, mãe, né? Nem do pai. Então, mas se tem algo na vida que não tá legal, seja no relacionamento íntimo, seja na relação com seus filhos, seja na relação profissional, tem mãe aí por trás de tudo isso, né? nossa, Rei, eu esqueci de falar uma coisa muito importante no trabalho, né? Assim, a gente acabou não trazendo essa parte, porque são tantas coisas, né? A gente vai até colocar caixinha, né? Essa semana toda, até a próxima live, para a gente ter uma linha de respostas aí. Mas, assim, a criatividade é total da mãe. E no trabalho a gente precisa, independente do seu cargo, da função, da hierarquia, nós precisamos ter criatividade, né? Nós precisamos ter esse jogo de cintura, né? No mundo, na vida profissional. Então, isso é quando eu tenho alguma desconexão com a minha mãe, mesmo que seja inconsciente, isso pode, assim, ir muito nessa parte da criatividade. Nossa, não consigo desenvolver, sabe? O que está acontecendo, né? Não consigo ter criatividade para trabalhar. Vem muito do útero, né? Vem muito é um órgão criador, né? E o que é o útero? O órgão que a gente que a gente morou, né? A gente morou ali no corpinho no corpo da nossa É. mãe, né? Até a gente nascer. É engraçado, você me remeteu uma história de uma assistida minha que tem muita criatividade, mas não consegue colocar para o mundo essa criatividade. Tudo é engavetado, tudo é engavetado. Também tem relação com a mãe. É a Então, procrastinação, né? procrastinação. Tudo, Eu não gente, consigo colocar para rodar. a grande maioria, lembra que eu trouxe o dado, 80% das pessoas que buscam terapia têm problema com a mãe. É um A número gente brinca, né, amiga? Tudo é culpa da mãe. Essa pesquisa que você viu, né? Até legal, posta depois pra gente, Rê. Prova que é isso mesmo. Assim, não é tudo culpa da mãe, né? A gente brinca que é tudo culpa da mãe, brinca. mas é porque realmente tem muita importância. A fluidez da nossa vida está muito conectado com a nossa mãe. Então, quando eu me disponho para olhar essa mulher com respeito, com gratidão, com Amor. aceitação, eu vou voar. Não tem como, gente. Sem ela, a gente não teria nascido, né, Ali? Então, a gente Ó, a Leliane precisa... até falou, meu caso. O caso dela é um caso bem bacana aqui. Eu quero ainda que ela traz aqui numa live, mas é isso, né? Ela foi criada por uma mãe adotiva e tem uma mãe biológica. E aí
aconteceu todo esse enrosco, né, durante alguns anos, e aí acaba que ela está ainda no processo, né? Mas o importante é isso, a gente estar no processo. Todos nós estamos aqui engatinhando, né? Então, quando eu me disponho para o processo, eu vou encontrando aceitação. E aí, quanto mais eu aceito a minha mãe biológica, mais a minha criatividade aumenta, mais o meu sentimento de realização aumenta. Então, às vezes, eu já aconselhei gente que, assim, que me fala assim, não mudou nada, continuo no mesmo trabalho, ganhando o mesmo salário, só que eu estou tão feliz, eu estou conseguindo dinheiro para fazer minhas coisas, para melhorar meu relacionamento amoroso. Por quê? Porque quando você libera, né, de coração, ali em uma sessão, você se abre para o que há de melhor, né, na vida. Exatamente. É muito bacana, Lê. Gratidão. A gente tem muita coisa para conversar, a gente vai trazendo, né, aqui para você. A gente resolveu mudar, não vai ser mais às terças-feiras, vão ser todas as segundas desse mês. A gente vai estar trazendo algum tema falando sobre mãe dentro da terapia sistêmica. Então, segunda-feira, novamente, estaremos aqui às 8 horas. Esperamos por vocês, espero que vocês tenham gostado, e se gostou, dá um like depois, compartilha com mais pessoas para ajudar a levar mais autoconhecimento, né? Essa é a nossa missão, né? Servir a vida com amor e contribuir para que as pessoas se vejam de uma forma diferente, né? Porque quando eu olho para minha mãe com respeito e aceitação, eu acabo olhando para mim mesma, né? Com amor, aceitação, me permitindo viver o que há de melhor. Vivi, obrigada a todos vocês que entraram, que comentaram, que perguntaram, faz parte, né? É para isso que a gente faz a live e é muito gostoso essa troca. A Silvana colocou aqui, que pena que cheguei agora. Sil, vai ficar gravado, você assiste tudinho aí e compartilha com as amigas. Vivi, segunda-feira que vem te espero para mais comentários. Isso ajuda pra caramba a gente, viu? Não fala compartilha, demais, não, gente. contribui. Jamais, jamais. Beijo. E um feliz Dia das Mães para quem é mãe ou para suas mães. Que domingo que vem estamos aí. E daí a gente pode trazer muita coisa para segunda-feira que vem, tá bom? Verdade. Beijo, Rê. Obrigada aí pelo convite. Beijo. Fiquem com Deus, viu? Obrigada. Boa noite. Até semana que vem. Tchau. Até. Tchau, tchau.